Oi, meu nome é Lisandro, eu sou poeta de rua, sou poeta marginal, sou performer há mais de 2 anos. Fui o primeiro representante do Piauí no Campeonato Nacional de Poesia Falada, Slam Brasil, que acontece há mais de 15 anos no Brasil. Atualmente eu sou produtor cultural, numa editora piauiense que visa um impacto social, organizador de livros também, e sou artesão. Eu faço pífano transversal desde os meus 16 anos, esse aqui foi o meu primeiro que eu fiz. Sou perfeccionista também, pintei com esmalte, fiz em casa e toco também alguns instrumentos musicais, incluindo o pífano. E tem uma performance que eu não consegui fazer no teatro, infelizmente, e aí eu queria mandar para vocês logo, e aí por isso eu improvisei fazer essa performance em casa. Por isso eu vou mandar para vocês agora, vocês vão ver agora essa performance minha. Eu sou filho de uma mulher negra, auxiliar de serviços gerais, Dona Maria Noemi da Silva. Sou filho de outra mulher negra, educadora popular, Dona Josefa Pereira da Silva. E sou neto de Manuel Alves dos Reis, vaqueiro, agricultor e aboiador. E essa performance é inspirada neles. Espero que vocês gostem, espero que me avaliem. Foi improvisada em casa, no meu quarto, com o microfone que eu tinha comprado já há um tempo para fazer minhas performances. E é isso, viu? Vou tocar aqui um pouquinho de pífano enquanto faz a transição para o vídeo para vocês, viu? No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, com uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, com uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, com uma pancada doía. Esperança Garcia, liberdade está escrita em seu nome. 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 Eu acredito na liberdade de ver crianças brincando na rua no fim da tarde, esperando o pai que volta aí, não carregando nas costas a responsabilidade de ser pai aos 6.
Eu fui, sem querer, mas eu ainda acredito na liberdade, apesar do tamanho da cidade e a impossibilidade de ir ao centro do sentimento. Eu optei por esperar meu irmão mais novo crescer, tendo mais oportunidades e menos desvantagens que eu para viver. Eu não fui o melhor pai, mas fui o que eu podia ser. Eu acredito na liberdade enquanto um processo, pelo menos para mim, tendo em vista a dificuldade de acesso da minha mãe à ascensão social. Eu acreditei nessa igualdade. Me puseram numa universidade, mesmo sendo em desvantagens, e disseram que eu venci, tendo em vista minha posição. Me falaram de equidade, mas quase todos os professores tinham a mesma cor dos covardes que anteriormente nos escravizavam nessa nação. Eu acredito na liberdade, sim, pois não fui o primeiro. Vieram outras antes de mim. Então, se me puseram no topo, sendo eu um dos únicos negros presentes em sala de aula, eu sinto muito, mas ainda não significa que eu venci. Negro de alma preta, sim, negro de alma preta sou, negro assumido, negro atrevido, sem patrão e sem senhor. Negro de alma preta, sim, negro de alma preta sou, negro assumido, negro atrevido, sem patrão e sem senhor. Eu não sujei lá na entrada, eu não sujei pela vida, mas só para aborrecer, só pra ver feder, vou sujar na saída. Eu não sujei lá na entrada, eu não sujei pela vida, mas só para aborrecer, só pra ver feder, vou sujar na saída. Eu quero ver quando feder, eu quero ver quem vai limpar. Eu quero ver quando feder quem vai limpar. Eu quero ver quando feder, eu quero ver quem vai limpar. Eu quero ver quando feder quem vai limpar. Negro de alma preta, sim, negro de alma preta sou, negro assumido, negro atrevido, sem patrão e sem senhor. Negro de alma preta, sim, negro de alma preta sou, negro assumido, negro atrevido, sem patrão e sem senhor. Eu abraço o diabo todos os dias, pois os meus amigos brancos que são, se quem cultiva a ideia de progresso, ignorando a problemática que há na hierarquização dos saberes, eu abraço o diabo todos os dias, pois a estrutura deste lugar, antes denominado Pindorama e chamado de casa pelos meus irmãos, após a dita colonização, virou uma máquina de moer preto, e os meus amigos brancos o chamam de nação. Eu abraço o diabo todos os dias, pois os homens que nos permitiram ocupar esse espaço nos deram antes uma condição: que vestíssemos roupas sociais, tradução, roupas de branco, para que houvesse mais aceitação. Eu abraço o diabo todos os dias, pois carrego comigo a concepção de que quem ganha a luta antes de lutar, com certeza trapaceou. E esses homens brancos que sequer nos permitiram entrar na luta, amordaçaram a minha boca, amarraram os meus braços e as minhas pernas, só desataram quando foi conveniente. São os mesmos amigos brancos que ontem disseram entender a minha dor. Eu abraço o diabo todos os dias, pois os que tinham uma dívida com o meu povo acham que me fizeram um favor só por não me açoitarem de novo em praça pública, mas na universidade pública relativizaram a minha dor, e quando manifestei a minha revolta me chamaram de opressor, e quando ri achando que era piada porque essa porra não faz sentido, esse mesmo amigo branco linchou todos os negros da turma que se opuseram a ele. E dessa vez quase me derrubaram,
Mas não foi a primeira vez que eles tentaram. Quando eu nasci, vim fadado a carregar o ódio dos meus ancestrais e uma cruz e tê-lo direcionado aos meus, julgados como Jesus, mas sem memória, sem afeto e sem glória. Eu não ressuscitei no dia 3, estando condicionado a um Deus branco, eu normalizei o seu furto da minha identidade. Entenda que sem memória qualquer caminho é lucro, mas sem renda, e se renda, se eles te enquadram em casa ou nas ruas às sóis, é luto para sua mãe, que já chorou assistindo o jornal antes da hora, quando eles perdem uma bala, crianças negras encontram em casa ou no caminho da escola, no ponto vital. E eu já estou cansado de ser tratado como animal por vocês. Eu tenho dito isso com frequência e repito mais uma vez, eu estou cansado. Sinceramente, eu estou cansado de ser consciente morto e constantemente mal interpretado, de ser dito agressivo e comumente negligenciado, de ser ignorado pelo Estado, que me olha como lucro ou ferramenta de trabalho, que me explora e me humilha por causa de um salário e ainda há quem dê palco para esse bando de otário, filho de família rica que insiste em dizer que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Eu tô cansado. Sinceramente, eu tô cansado. E eu queria dizer que a poesia me salvou, mas infelizmente não posso, porque poesia não enche barriga. Enche a cabeça de sonhos, mas é fato, não enche barriga. E quem disser que enche, mente. Vamos ser realistas? Eu queria dizer que quando saio de casa sempre sinto medo. E quando estou em casa não me sinto em casa porque o diabo aluga minha mente e não paga aluguel há muito tempo. Mas eu queria dizer que às vezes me sinto abandonado pela poesia. Se pensam que aqui tudo que for dito vai ser pego de aprendizado para nunca esquecermos e levarmos para casa, não se enganem. Porque o diabo aluga sua mente. E o safado é branco, não paga. Podem passar 300 anos, ele finge que esqueceu e ainda toma tua casa. Mas eu queria dizer que a resistência é minha essência. De quem nasce do barro, como Nanã. Mas eu tô tão cansado que, pra falar a verdade, eu nem sei quem é Nanã porque me apagaram a memória. Fizeram do meu corpo uma poesia triste, esquecida no meio da história. Mas eu queria dizer que sei de muita coisa sobre os outros e de mim não sei nada. E me espelhar no corpo do outro, sendo ele branco, é um pouco, não, muito desconfortável. Uma vida desconfortável, um corpo desconfortável. Se poesia enchesse barriga, de fato, é certo, eu já tava salvo, mas passei despercebido a vida inteira. E hoje eles me percebem como alvo. Mas eu queria dizer que quando negros se reúnem no quilombo, tendo poesia ou não, há mais possibilidade de ser salvo. Quando negros repassam a ciência antiga, há mais possibilidade de sermos salvos. Se não me apresentaram um sentimento, não há como entender poesia. Então, eu queria dizer que quem militou em prol da minha ascensão e morreu pela causa não foi salvo pela poesia. Desculpa te decepcionar dessa forma que pode soar um tanto fria, mas do caminho de África pra cá, negros naufragaram aos montes e eles tinham uma filosofia de valorizar o sentimento dos seres vivos. Então, eu posso estar errado, mas quando não valorizaram o meu sentimento, eu escrevi essa poesia. Eu queria contar uma história romântica. Algo do tipo a reviravolta. Tipo a trama da história do filme da Cinderela, mas da minha janela vejo matarem meu povo, aos poucos, aos muitos, pra quem entende de estatística a cada 23 minutos.
Se eu saio de casa com guarda-chuva, com o risco de não aparecer de volta, apreensiva e médium, a minha mãe, ela espera na porta pra, se eu chegar cansado e na esperança de eu ter adquirido no máximo um resfriado, sim, um resfriado, é melhor do que bala nas costas, parado na viatura tomando uma dura, frustrado, tratado, feito bosta, calma, senhor, eu sou só um estudante da Federal, calma, só tava dando aprestado pra ver se não chego atrasado pra comemoração de Natal em casa com a minha mãe, auxiliar de serviços gerais, comemora e agradece a dádiva de ter tido mais de 20 natais com seus 3 filhos vivos. Isso de estar vivo é outra história. Eu posso te assegurar de que a minha mãe é a única pessoa para quem eu ainda minto. Porque se eu não mentir, muito provavelmente ela chora. Ela pensa que estou bem quando digo que estou bem e acha que estou vivo quando olha para o meu corpo, mas se ainda me visse despido e a quantidade de feridas abertas, certamente já saberia o quanto eu estou morto. Mas imagina aí, se eu começar a só falar a verdade, chego em casa e falo: mãe, hoje eu fui açoitado, correndo o risco de desbloquear alguns dos seus traumas do passado. Mulher pobre, preta e desacreditada, ela sabe. Desconfiada, ela sabe. Revoltada, ela já foi. Cansada, ela é. Desde que se entende por gente, tem plantado bons frutos num solo não fértil para gerar 3 filhos conscientes, independentes, valentes, fortes iguais a ela, cansados iguais a ela, revoltados, e eu tenho tentado quebrar esse ciclo há 3 gerações. Minha avó me falou desse afeto em histórias, memórias, canções. Eu disse: vó, eu te amo. Depois de muito tempo ela entendeu. Eu disse: vó, eu te amo. Ela respondeu como que não soubesse muito sobre o que é o amor. Eu fiquei revoltado porque, mesmo sem saber, ela me ensinou a primeira professora da família, a primeira filha, sem expectativa. Minha Mulher Maravilha é preta e ainda é minha amiga. Ela é quem me motiva a querer mais falar sobre afeto na minha poesia, pensando em utopia e almejando um dia não ter medo do escuro, erguendo resistência para quebrar esses muros entre nós. Juro que vou gritar coisas de afeto. Pretos ouçam a minha voz, palavras de esperança. Ensinemos nossas crianças a viver como crianças, cultivemos afeto para deixar como herança. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça pro presídio e parar debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado. Eu queria pedir menos de 4 minutos da atenção de vocês para recitar uma poesia que eu fiz para minha mãe, Dona Maria Noêmia da Silva. É assim, ó. Mãe, se você soubesse que na rua é pior do que na TV, que as roupas não é só o que eles vê, que andar disfarçado é sobreviver, que ser representado não é de comer, que eles são aliados para esconder, que no imaginário eu sou o diabo. Se me vê na calçada eles mudam de lado, que eles pagam cachê para não ser mal falado, mas que eu dei essa ruma de preto folgado, ocupando todos os espaços. Mãe, se você soubesse, dobraria suas preces. Me diria: não esquece, filho, de não levar o guarda-chuva. É importante. Não esquece de lembrar que não é sua culpa. E que, como disseram da gente antes, eles que são um bando de ignorantes que mal sabem o que é cultura. Filho, quando sair de casa, não esquece de colocar bem colocada a tua armadura. Porque eles vão atirar. E dessa vez é pra te matar de novo, filho. Eles estão esperando o tropeço. Então não esquece do preço da tua vida, da tua carne, que é a mais barata, como disse a Elsa, a mais procurada. Não esquece que eles fingem muito bem amar tua poesia, mas que na verdade pouco se importam para se tu chega vivo ou não em casa. Não esquece que para eles as 8 horas é pouco,
Que tu sempre chega mais cedo que os outros e, por precisar dos R$ 60 no bolso, vai embora mais tarde. Meu filho, eu queria que contigo fosse diferente. E que dessa vez eles humanizassem a gente, para que se tu quisesse ser pai um dia, que tu não precisasse se esforçar tanto para ser talvez mais presente, e que tu fosse tão bom, mas tão bom quanto a tua mãe, mas que você não precisasse, filho, se sentir tão cansado quanto a tua velha se sente. Mãe, obrigado. Esse poema é para ela, Dona Maria Noêmia da Silva, que teve de se virar em 3 para sustentar sua família, que teve de se virar aos 10 e amadurecer aos 10, sendo a primeira filha, a sair de casa para trabalhar em casa de família. Meu filho, se você soubesse o sufoco e a cabeça cheia, você saberia que é por isso que dos 3 irmãos, você e o seu irmão mais novo são os únicos que ainda têm tempo para fazer poesia. Que eu acredito nela, porque minha mãe me liga todas as noites para saber se eu estou vivo. E eu sei que ela reza todas as noites para me manter vivo. Porque ela me pede todas as noites, num tom de aviso: chega em casa cedo, filho. E o gesto de amor é quando com orgulho me chama de meu filho. Tenho pensado numa saída para esse labirinto. E os homens que nos jogaram aqui e depois nos julgaram aqui nem sequer perguntaram antes sobre o que eu sinto. Porque não é importante saber o que eu sinto. Só para minha mãe e os meus irmãos e os meus amigos. Não os que se dizem, mas os que ontem seguraram a minha mão e, antes que eu caísse a minha última queda, caminharam comigo. E se hoje eu sou forte, é graças às minhas raízes, pois quem vem de baixo sabe onde a semente reside. Pois sagrada é a árvore que sem egoísmo divide, dando fruto às crianças, e a semente permite que continuemos dando fruto às crianças e mantendo a esperança de que, mesmo que não seja em matéria física, mas na memória coletiva de um povo, os meus ancestrais vivem. Oi, meu nome é Lisandro. Dos 3 irmãos, eu sou do meio. Sou filho da Dona Maria Noêmia da Silva, auxiliar de serviços gerais há mais de 10 anos, minha primeira educadora. Sou neto da Dona Josefa Pereira da Silva, educadora popular e agricultora por grande parte de sua vida, e neto de Manuel Alves dos Reis, vaqueiro, agricultor e aboiador. Que Deus o tenha. O meu avô era analfabeto, mas sabia falar muito bem, e foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci em toda a minha vida. Era um documento vivo, de fato. E o Islã tem uma coisa em comum com isso, que é esse estilo de poesia que eu acabei de recitar, porque no Islã a gente acredita que a poesia, a menor parte da poesia é o que está escrito, e a maior parte da poesia é a vida do poeta, o corpo do poeta presente, a memória do poeta presente. E refletindo sobre isso, nos últimos dias eu tenho pensado, e aí eu fiz uma poesia para tentar explicar isso. Se chama Meu Corpo. É assim. O meu corpo é documento escrito, não. Falado. Tipo aqueles arquivos de áudio, vídeo, tipo MP4, eu. E o meu corpo é documento vivo. E a minha voz é instrumento crivo, para ensinar aos meus o que é preciso e humanizar mais a minha cultura, ao invés de humanizar um livro. E o meu corpo é documento vivo. Por isso eu digo e repito, poesia não está nos livros, e para saber tem que me manter vivo. E o meu corpo é instrumento vivo. Eu me canso, mas sempre repito, poesia não está nos livros, e para entender tem que andar comigo, mano. E o meu vulgo? Meu vulgo é MP4, porque eu sou poeta, de fato.
griot, gravado, memória ancestral de lembrar meus antepassados, que fala e faz do corpo um instrumento forjado, mas não objeto, pois para ser humanizado eu precisei ser direto, lembrar que eu não tô sozinho, eu tô cheio de aliado, eles não tão preparados para quando a gente deixar de ser escravo do Estado, reaprender a rezar, olhar para nossas crianças e conseguir retomar, honrar a nossa memória e saber valorizar essa cultura da fala que eles quiseram apagar. É mais que o ouro e a prata que eles vieram roubar, mas eu vou voltar para casa sem ter que me preocupar se eu volto vivo ou morto, mas eu preciso lembrar. Nem sempre morto e respirando. Escuta o que eu tô falando. Mano, a prosperidade vai chegar. Ogum tramou um plano e Exu vai executar, mas tem que ter fé. Sem deixar de trabalhar, tem que ter fé. Oxalá vai recompensar, tem que ter fé. Com a graça de Orumilá, se não for preto, até entra, mas vai ter que se curvar. Escuta o que eu tô falando. Minha coroa sabe, pois foi quem me viu tentando e eu tô tentando. Mas eu preciso lembrar que como Exu eu sou o vento e não vou me adaptar a esse espaço pequeno que eles querem me encaixar. Minha avó, Dona Josefa, foi a primeira professora da família. Ela aprendeu ela em casa sozinha, numa época que não teve a oportunidade de aprender ela em uma escola. E meu avô, vaqueiro, minha mãe, auxiliar de serviços gerais, todas pessoas negras, minha irmã, uma mulher negra também. Por mais que eu tivesse interesse em ter essas pessoas como inspiração, quando eu cheguei no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, os intelectuais que me apresentavam não eram parecidos com essas pessoas. Pelo contrário, eram totalmente diferentes das pessoas que eu me inspirei antes de entrar na escola. E aí, aos 15 anos eu me mudei para Teresina, capital do Piauí, para fazer o ensino médio. E por volta dos 16, 17 anos, eu conheci um local no centro de Teresina, na Avenida Miguel Rosa, um memorial que carregava o nome de uma mulher, que disseram que foi a primeira advogada do Brasil. Me disseram que era uma mulher negra, eu achei curioso. Ser a primeira advogada do Brasil, uma mulher negra. E eu fui ler a carta da Esperança Garcia. Eu vi que tinha muito da escrita da minha avó nessa carta. E aí eu comecei a imaginar uma realidade que eu tivesse conhecido essa intelectual negra mais cedo. Fiquei um pouco frustrado, fiquei um pouco numa crise existencial. E aí eu fiz uma poesia com o nome dela. É assim. Se eu soubesse que existia esperança, ainda enquanto criança, e que ela se parecia comigo, aquele menino negro dos pés cinzas teria mais confiança, eu acredito. Se eu soubesse, e eles também soubessem, certamente aquele menino metido teria mais amigos. Eu lembraria dela enquanto escrevesse a minha primeira carta, e quando eu reivindicasse o amor pela primeira vez. Eu lembraria dela. Quando defendesse os outros e a mim mesmo também, eu lembraria dela. Seria mais afetuoso com a minha escrita e me compararia com ela, o que não seria ruim, porque eu me pareço com ela. Eu não sentiria culpa por escrever no português dos brancos. Quando escrevesse e, sobretudo, falasse em português de preto, eu me orgulharia. Eu, sem sombra de dúvidas, me orgulharia por poder escrever uma carta dizendo o que sinto, por acreditar nessa tal utopia e por poder ensiná-la aos meus meninos, para que também possam acreditar um dia, por ter mais referência nos espaços que habito, por esperançar e me ver com alegria, por não odiar as coisas que sinto e a cor da minha pele, e por me comparar com ela. Esperança Garcia. Mas imagina, 14 anos nas costas e você carregando a sina de ser suspeito, de sempre começar mais cedo e terminar mais tarde para ser aceito, de odiar a cor da tua pele, a textura do teu cabelo, de tentar sempre se encaixar nesse espaço pequeno que eles criaram para você. Imagina, ser louco por audiovisual, cinema, novela, TV e só se ver servindo de chacota, esperar 12 horas para assistir Zorra e se sentir representado nesses estereótipos colocados sobre os seus traços, sobre a sua cultura. Daí aos 15 anos você percebe, se julga, se culpa. Imagina, não se
você achar interessante procurar uma resposta em outros lugares, se prender numa imagem forjada para evitar os olhares, ainda menor de idade querer sair de uma cidade pequena que não te cabe, sair do posto de um dos mais feios da classe para um dos mais interessantes e ainda assim não se sentir bonito, achar que todo mundo tá mentindo para você, não saber sua essência porque nunca te instigaram a se conhecer, a olhar para dentro e a ver em si beleza. Imagina a tristeza de ter asas e não poder voar, porque nunca te contaram que aquelas asas estavam lá e os que sabiam lutaram para que você nunca aprendesse a usar, porque imagina, um neguinho de 16 com essa autoestima não há quem pare. Imagina o trabalho que eu ia dar. Ia ser difícil me fazer parar, mas eles se adiantaram e fizeram. Eles conseguiram. Imagina a sensação, a frustração. Aos 16 veio a depressão, a primeira crise. E graças a minha irmã, hoje o poeta vive. Mas eu preciso lembrar dos obstáculos, que nem sempre é rima me permitir ser fraco, porque eu também faço poesia triste. Eu fiz essa. Mariposas têm pouco tempo para aprender a voar. Uma mariposa pousou em minhas costas para tirar o meu sossego. A mesma pairava em volta de minha cabeça. E quando eu notava, ela se colocava imóvel sobre as minhas costas. Por horas a mariposa permanecia parada, longe do meu olhar, mais perto dos meus sentidos. E quando eu parecia ter me acostumado com a posição que a mesma havia tomado no meu corpo, a mariposa alçava a voar em volta de minha cabeça. Pus-me em orações para que a vida daquele inseto estivesse perto de seu pôr, mas a mariposa parecia ter dedicado sua curta vida a me perturbar. À noite, quando eu ia dormir, a mariposa mudava de posição. Agora, deitada sobre o meu peito, firmava os feios olhos em mim enquanto eu não dormia. E quando eu dormia, a mariposa me acordava com um pó de suas asas expelido em muitas pancadas sobre o meu rosto. Isso perdurou por meses. Mais tempo que a vida de uma mariposa. O que me pareceu curioso, então resolvi perguntá-la: por que não cessa seu voo sobre mim, nem mesmo para morrer? Como esperado, a mariposa não me respondeu. Mas aí fiquei desesperado. Porque a mariposa era eu. Agora é o momento de ter por volta de 60 minutos de conversa com um público, ou mais de 60 minutos de conversa com um público. E aí depois de uma conversa extensa sobre oralidade, sobre ancestralidade, a gente retorna e finaliza com mais poesia. Aí, menor, imagina se eles tivessem te contado. O quão seria diferente? Você teria se amado mais? Se sentiria mais culpado ou mais inocente? Se eles tivessem te contado que o que tu guarda aí dentro é um poder sensacional e que não tem razão para ficar escondendo, o que você faria? Você tentaria outro caminho? Você se sabotaria menos ou insistiria menos em achar que eu tô mentindo pra você? Aí, menor, eu sei que parece tarde, que é pouco tempo pra muito pensamento, eu imagino que seja uma dor que nunca cabe nesse corpo pequeno que você tem. Eles te bateram tanto, te deram meia diária por 9 horas de trabalho e ainda perguntam se você tá bem, cortaram a luz da tua casa e ainda perguntam se você tá bem, cortaram a água e você ainda vem pra porra do slam, sabendo que possivelmente ninguém vai perguntar se você tá bem hoje e muito menos amanhã. Tu é doido, menor. Mas se você vem, eu insisto. Que no fundo você sente, você sabe a razão disso. É que aqui, se não te perguntam, você fala. É que se lá fora eles te calam, aqui dentro você não cala. E às vezes há quem chore com o peso da tua palavra, porque precisava muito, aí, menor. Mas mudando de assunto, como é que tá teu coração? Tu já tá curado daquele trauma, da tal hipersexualização, a depressão? E os pensamentos intrusivos? O diabo falando o tempo todo no teu ouvido que tu é violento porque uma vez uma mina branca te falou isso. Como é que tá os teus pensamentos, menor? Eu me preocupo. Me esqueço de olhar pra você, de conversar com você e às vezes até me culpo pelo tempo corrido e por não saber o que fazer com metade disso que você carrega. Aí, menor, mas não desiste disso não. Eu imagino, deve estar sendo muito difícil e por mais que não pareça, eu tô pegando a tua mão e te pedindo fica. Por favor, fica. Tá cheio de menor aqui que te tem como inspiração e valoriza a tua vida e tu ainda nem sabe. Então, por favor, não desista. Acredita que se depender de todo mundo aqui presente vai ser realizado esse teu sonho de ser artista, de rebocar e azulejar a casa da Dona Maria, de pôr tuas contas em dia, a saúde mental em dia, do nosso movimento um dia ser capa de revista e não usar os nossos corpos mortos para matéria de setembro, para matéria de polícia. Eu insisto para que você não vá embora.
que por mais que esteja difícil, vai chegar a tua hora, eu acredito. Eu vou estar lá para te assistir, porque se hoje eu tô aqui é graças a você. Por isso eu vou estar lá para te aplaudir, é para ver você, para agradecer por ter me escutado e acreditado que no dia de amanhã você vai vencer e vai ser melhor. Aí, menor, às vezes nem eu mesmo acredito no que eu tô falando, mas eu insisto que se você cair e levantar, eu vou seguir tentando e acreditando na força do coletivo, esse quilombo urbano, a gente se apoiando e prosperando, que se a gente tá unido, a gente tá ganhando. Então, segura a minha mão, menor. Você não tá sozinho. Quando você quiser conversar, pode falar comigo. Quando você quiser um abraço, um ombro amigo, pode me procurar, que eu te asseguro, o coletivo vai estar lá para te apoiar. No meio de branco ela é negra, no meio de negro é rainha. No meio de branco ela é negra, no meio de negro é rainha. Em Codó Teresa Légua, no salão é Terezinha. Em Codó Teresa Légua, no salão é Terezinha. Ouçam, irmãs, nasceu mais uma rosa no asfalto. O seu nome não sabemos, da sua origem pouco conhecemos. É daquelas que só nascem entre becos, calçadas e vielas. Rosa preta, nem alva nem amarela, rosa alvo. Pra nascer e sobreviver no asfalto tem que ser no mínimo ágil. Sua expectativa de vida entre 25 anos e 23 minutos. Vai depender da sua sorte ou do seu teor de melanina. Sim, irmãs, 388 anos se passaram e nenhum problema resolvido. O mesmo cansaço para quem sonha acordado e as mesmas demandas para quem sonha acordado. Memórias de um passado negro e sim, desse modo aí, bem pejorativo. Apagaram as luzes pra mim, não me reconheço desde que nasci. E na porta da universidade eles sempre se perguntam como eu ainda me mantenho vivo. Preso à minha classe e a mais alguns estereótipos e preconceitos, vou de branco pela rua cinzenta, me esquivando, pois ontem mataram mais um menor da pele preta, pele negra, cor de jaspe. E eles julgam até a galinha preta que carrego na mão, mas pra vocês, sangue negro é necessário, né não? Para prover prosperidade. Porque só isso para explicar os mais de 300 anos de atrocidades contra o meu povo, mas pera lá. Eu devolvo. Porque quando criança me disseram que a vingança enegrece a alma e desde que tornei-me negro que eles me pedem calma, calma, calma. Calma, não. Esse ódio provém da sua violação contra o meu corpo. Fricção interétnica. Assassinaram a minha cultura e o meu povo. E já pensou se eu morresse antes de ensinar ao meu irmão mais novo que eu nunca aprendi mais? Como Sankofa, voltei atrás para recuperar as memórias que eles deixaram cair. Tentaram me derrubar e me exterminar em praça pública. Mas por Dandara, Janaína, Marielle, Jezebel, Raquel, Esperança e Sueli, eu resisti. Pois sim, valeu. Isso foi um pouco do meu trabalho, é um pouco da minha história, não é tudo, tá longe de ser tudo. E eu vou finalizar com um bendito que minha avó me ensinou e com a primeira poesia que eu escrevi para recitar numa roda de slam. Se reúne todos nos pés do altar, que é pra guardar Jesus, que é filho de Maria, Salvador do mundo, é homem penitente. Nasceu um menino em Belém, como este menino no mundo não tem. Ele é tão famoso, ele é tão galante, ele é como o sol que já nasceu brilhante.
Ele é como o sol que já nasceu brilhante. Ele é como o sol que já nasceu brilhante. Minha mãe me contou que Cristo acordava às 6 horas da manhã. Tinha pele cor de bronze e o cabelo era de lã. Me contaram também que ele era muito abordado para tocarem seu cabelo e o chamarem de viado. Preto sujo, analfabeto, maltrapilho, vagabundo, desgraçado. Ela me disse: filho, esse aí morreu cedo e ainda crucificado. Vê só. É melhor tomar cuidado. Já minha avó me ensinou a andar como Jesus. Me contaram desde cedo que a minha pele é minha cruz, um fardo para carregar. Para viver tem que aprender que mesmo até sem querer ser, muitos vão te julgar e para evitar conflito deverás se disfarçar, se esquivar, negro. E como se não fosse o bastante, ainda assim, eles não irão te aceitar. Mas minha irmã me ensinou a viver pelo amanhã, a lutar pelo meu povo com a destreza de Odé, a justiça de Xangô, a persistência de Ogum e a braveza de Yansan. Me ensinou que para ser livre eu devo ser consciente e repassar aos meus irmãos uma ideia diferente do que foi dito e ensinado na escola. E aí, o que há no seu livro de história? A ideia de que o preto é descendente de escravos? Não. Nós descendemos de reis e rainhas, mas o meu avô nunca aprendeu, porque nem escola tinha. Manuel Alves dos Reis, pobre preto analfabeto, escravo do subemprego, um nunca assalariado e se repete a mesma história. Trabalhei 60 anos, mas meu fim será de glória e... Como é que eu diria para ele que não veríamos nossa ascensão, mas que daríamos esse direito à nossa próxima geração? Pois, como diria Martin, o nosso irmão, eu tenho um sonho. E acredito que um dia nós seremos livres, então. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz.